aquele vigor da rua. Você começa a sentir falta de Deus. Quando eu era ministrado, que eu morava na casa dos meus pais, automaticamente, aonde eles iam, eu ia. Meus pais congregavam, eu pequenininho, eles me arrumavam, me colocavam um traje social, sapato, colocavam uma bribinha no meu braço. Eu lembro que ia eu, minhas irmãs e meu irmão, né, que Deus já recolheu, né? Então, nós íamos, todo mundo, eu lembro, pequenininho, nós ia congregar, buscar Deus. E eu lembro até hoje. Então, quando eu cresci, eu comecei a olhar para o mundo, aí eu comecei a tomar minhas próprias decisões. Aí eu parei de ir com a minha mãe e comecei a conhecer as coisas do mundo, experimentar as coisas do mundo. Aí comecei a experimentar festa junina, comecei a conhecer as baladas matinê, né? Que naquela época era matinê, aquelas baladas fechadas. Comecei a ir para rodeio. Então eu comecei automaticamente a se afastar das coisas que era mais importante para minha vida e comecei a focar nas coisas do mundo que eu comecei a achar que era mais importante do que as coisas lá outrora que Deus tinha colocado na minha vida. Então, quando eu comecei a crescer, comecei a pegar aquela idade, fiquei com 18 anos, tal e tal. Com 18 anos, eu queria ter uma empresa. Aí eu coloquei no meu coração que eu tinha que ter uma empresa. Aí quando meus amigos estavam empinando pipa, eu estava ali já querendo ser um empresário, né? Então aquilo entrou dentro do meu coração, só que eu não tinha o capital para investir. Eu não tinha o dinheiro, que era o mais importante. E eu não estava buscando a palavra de Deus também. Aí o meu pai, na época, ele me levava para fazer uma extra com ele, e meu pai, ele tinha um comércio, uma barraca de pastel, e aí ele tinha também um ponto ali, perto do shopping, que é o Tatuapé ali, aí ele me colocou num ponto ali, e colocou uma caixa de doce sobre meu ombro, e falou, daqui vai sair o seu sustento, você vai comprar seu sapato, você vai comprar suas coisas, e vai pagar sua estadia dentro de casa. Aí eu falei para ele, tá bom. Aí ele falou, você vai aprender a pescar e nunca mais vai pescar, você nunca mais vai querer trabalhar para ninguém, porque agora eu vou te ensinar a pescar. E foi dito isso. E assim eu fui. Chegava em casa, era meia-noite, 1h da manhã, nós chegava correndo e eu já ia dormir. Então daqui para lá, quando eu tive um olho maior, eu achei que naquela época eu falei, não, eu tenho capacidade para conseguir mais. Aí eu já comecei a sair do sonho do meu pai, que o meu pai já era dele, aquilo era dele, e comecei a entrar no meu sonho. Aí no meu sonho, eu lembro até hoje que eu ganhei uma doação daquelas placas de estampado, de estamparia, que era no quadro, antigamente era no quadro, e tinha uma caixa de luz que você fazia o molde das roupas, que era os desenhos. Então, naquela época, eu ganhei como uma doação, aí aquilo ali para mim foi um sinal, eu falei, meu Deus, aí eu ficava namorando aquilo dia e noite, ficava dia e noite namorando aquilo. Quando foi um dia, apareceu uma visita lá na casa de uma tia minha, aí eu tava conversando ali com o meu primo saiu para brincar, naquela época era aquelas brincadeiras que a gente brincava de mãe da rua, atravessar a rua, e aquelas brincadeiras antigas, né? Que hoje não tem, você fazia fogueira e ficava ali brincando, cozinhando batata. Aí nisso apareceu uma visita na casa da minha tia, aí começou a conversar comigo e tal, e ela foi no quarto e viu esse quadro que eu tinha levado lá para minha tia, eu não sei o que eu fui fazer lá e levei. Perguntou para que era, eu falei, não, é que eu quero ter uma estamparia e tal, mas você tem o capital? Eu falei, eu não tenho. E essa pessoa falou, eu vou investir em você. Aí eu fiquei sem acreditar. Você pode passar na minha casa aqui, olha, ele me deu o telefone, me deu o endereço e falou, você precisa de quanto? Eu falei, vamos lá que... Aí levei ela lá na Galeria do Rock, que tem lá na São João. Chegou na São João, ela comprou tudo. Arrumou estilista para mim, desenhista, confecção, sabe? Eu tinha minha própria confecção. Quer dizer, eu acreditei, eu tive fé. Mesmo não estando, mas eu falei para Deus, eu tenho fé que eu vou conseguir, que o meu dinheiro, o Senhor que vai preparar, e preparou mesmo. Então são muitos testemunhos
Eu tenho outro testemunho que eu estava passando um vento na Francisco Morato e eu saindo de lá, aí eu trabalhei por uns quase 5 anos numa empresa e fui mandado embora sem receber um tostão. E ali eu não tinha mais dinheiro para sobreviver. Aí eu andando na rua ali na Avenida Francisco Morato, sozinho, morava aí um filho meu, só que ele não sabia da situação. E eu fui mandado embora e o cara sumiu. E eu fiquei a desejar. E eu falei, eu vou lá na empresa de novo. Aí tô caminhando a pé para voltar lá onde que eu trabalho, para mim entender aonde que eu podia achar esse cara para mim receber meu dinheiro, os tempos que eu tinha de casa para mim estar sobrevivendo. Eu não sei porque eu tô falando isso, irmão, mas Deus tá tocando para me falar. E quando eu estava indo lá, nesse lugar, que era numa empresa que eu não vou falar o nome, Deus ele falou assim no meu ouvido, bem baixinho, entra no Banco Itaú. O Deus que está no céu, irmão. Eu estava assim andando naquele meio de trânsito, não tem aquele trajeto que fica no meio da rua, assim, no meio, e passa um carro para lá e outro para cá. E eu estava ali andando. E ali eu falando, meu Deus, o que eu vou fazer? Deus falou assim, entra no Banco Itaú. Aí eu entrei no Banco Itaú, nem questionei nada, atravessei a rua e entrei. O banco era do outro lado da rua, passei por ele e voltei. Quando eu passei ali na porta, já tinha um gerente lá assim, ó. Um gerente brancão, alto, cabelo loiro, tava assim lá. Quando eu entrei, ele me recebeu. Boa tarde, jovem. Eu falei, boa tarde. O que eu posso te ajudar? Eu falei, eu vim aqui que eu quero abrir uma conta. Daí ele falou assim, que conta você quer abrir? A física ou a jurídica? Eu falei, a jurídica. Aí ele catou meu RG e falou, me presta seu documento aqui. E já me levou para a área jurídica, né? Que tem a física e tem a jurídica. Já me levou para a parte jurídica. Quando chegou lá, ele sentou, senta aqui, jovem, senta. Aí ele bateu lá no computador, aí ele olhou para minha cara, aí eu olhei para a cara dele, aí ele falou, quanto você precisa? Aí eu falei, eu preciso dos 25 mil. Daí ele falou assim, já está aprovado. Glória a Deus. Por glória do Senhor Jesus Cristo. Ele falou, irmão, você vai precisar de um cartão de crédito? Eu falei, pode solicitar que eu vou. Aí, irmão, tudo isso e muito mais foi dado. E ainda eu falei para ele, esse dinheiro é só para me fazer a manutenção das câmeras, né? Porque a empresa que na época eu estava na mão, eu tenho ela ainda, mas não estou mais exercendo, mas que eu estava, o CNPJ era de tecnologia de celular na época. Então, Deus ele faz esse milagre quando você crê. Quando nós cremos, abre um portal assim, ó. É um portal que abre assim, ó. Você acredita que abre? Abre um portal. Então Deus ele olha a sua fé, e daí a sua fé, quando ela passa do normal, ela é um sobrenatural. Então tudo ali você pode pedir que Deus te dá. Você acredita? Porque você toca no coração de Deus. Por isso que ninguém entende quando uma pessoa do mundo recebe as coisas. Porque com a fé dele, ele conseguiu abrir um portal, mas isso não quer dizer salvação. Isso não significa que ele conseguiu abrir esse portal e adquirir aquele bem que Deus preparou, porque ele acredita que ele vai adquirir, porque a salvação ela vem do ouvir e obedecer. A salvação não é só você ter um bem que Deus se agradou de você pela sua fé, mas a salvação ela é do adquirir e obedecer. Irmã, vamos lá no Salmos 31, versículo 4 e 5. Eu vou pedir para amadas a igreja, todos nós vamos se alimentar, todo mundo vai estar fazendo a leitura, porque quando nós fazemos a leitura junto, a leitura ela fica gravada melhor na nossa mente e no nosso coração. Salmos 3:3, 4, é só colocar o 3:3, é Salmo 3:3, 33. Isso. Aí vai até o 5. Nós vamos acompanhar até o 5.